Então, pessoal, a resposta da número 7 é a letra B, né? A 1 e a 3, a afirmativa 1 e 3 estão corretas. A 8, reescrevendo as frases aí usando um sinônimo, nós podemos utilizar o sinônimo até este momento. Então, a primeira frase ficaria: evidentemente que não é até este momento o número desejado. E a segunda: os homens até este momento têm medo disso. Tá? A 9, que informações os termos evidentemente ainda atribuem ao contexto. Então, nós vimos aí que o evidentemente da ideia de modo, isso mesmo, e que o termo ainda da ideia de tempo, tá bem? Retomando, então, vamos para 10. Agora, leia o trecho transcrito do vídeo a que você assistiu com a fala da doutora Priscila. O fato de não procurar ajuda numa fase que você não sente nada, só procurar numa fase que já começou a sentir os sintomas, às vezes te prejudica. Por quê? Você pode acabar procurando numa fase muito tarde, para a cura principalmente. Então aqui o que ela está dizendo é que é melhor procurar antes, prevenir, né? Para que você não procure num estágio que a doença está muito avançada. Letra A. Levando em consideração a temática sobre a prevenção do câncer, o que quer dizer a expressão numa fase muito tarde? O que quer dizer? Numa fase muito tarde, quando eu falo que foi descoberto, sim, mas numa etapa muito, isso, numa etapa muito avançada, né, da doença. É isso que quer dizer. Numa etapa muito avançada. Na maioria das vezes, porque principalmente o homem, ele não gosta de ir ao médico. E aí quando vai, infelizmente, já está avançado o estágio da doença. Pois é. Então, podemos ir para B? A partir dos termos destacados, indique a classe gramatical a que pertencem de acordo com o contexto. Então, quais que são os termos que estão destacados? Fase muito tarde. O fase aí. Fase. Qual que é a classe gramatical? Aqui é para você dizer o que ela... Não, aqui é a classe gramatical. Classe gramatical, vocês lembram? É substantivo, verbo, advérbio, adjetivo. É para você dizer isso. A palavra fase, ela é o quê? Verbo, substantivo, advérbio. Substantivo. Dá nome a um tempo, né? Que decorre, dá nome a alguma coisa. É um substantivo. Palavra fase. E a palavra muito? E a palavra tarde? É classe gramatical. Vocês concordam comigo que a palavra muito tarde, ela é uma coisa só? Porque o que acontece? Quando eu falo muito tarde, eu quero dizer que eu estou intensificando a palavra tarde. Concorda comigo? E tarde é o quê? É um advérbio de tempo. Indica tempo, como vocês falaram aí. Se eu estou colocando algo para intensificar isso, falando muito tarde, normalmente isso se chama uma locução adverbial. É igualzinho acontece com o adjetivo. As locuções adjetivas lá que a gente viu. Aqui, se a palavra tarde é um advérbio e eu tenho uma outra que está vindo para intensificar ela, olha lá, muito, é um advérbio também. É um advérbio de intensidade. As duas são advérbios. Tarde é tempo, advérbio de tempo. Então, nós temos aí uma locução adverbial de tempo. Eu estou intensificando, se eu falo muito tarde, o advérbio principal aí é o tarde, né? Eu estou intensificando a palavra tarde. Então, é um advérbio, é uma locução adverbial de tempo. Então, eu tenho que fase é um substantivo e muito tarde é uma locução adverbial de tempo. Eu estou intensificando o tempo, assim, é muito tarde. Excedeu muito o tempo. Entendeu? Então, escrevam aí para mim. Na letra B. Substantivo. Muito tarde. Não.
Muito tarde é uma locução adverbial de tempo. Entendeu? Tarde é o advérbio. Sim, mas aqui na frase, olha para você ver como é que pergunta lá, ó. De acordo com o contexto. No contexto, ele não coloca esse muito de uma forma separada, ele coloca intensificando tarde, muito tarde. Então, ele é como se fosse aquelas locuções que a gente aprendeu. Vou comer, a locução verbal, entendeu? É uma palavrinha intensificando a outra. Não, agora não, já teve tempo para ir, Ricardo. Oi, já estamos quase terminando a aula, tá? Muito tarde é uma locução adverbial de tempo. Porque intensifica aí o tempo. É muito tarde. Ok? Locução adverbial de tempo. A letra C. A oralidade permite que façamos construções que nem sempre se adequam à norma padrão. Normalmente, a palavra tarde é usada como advérbio de tempo quando se relaciona a um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Olha lá, vamos ler de novo? A oralidade, ou seja, a fala, permite que façamos um monte de construções que nem sempre se adequam à norma padrão. Normalmente, a palavra tarde é usada como advérbio de tempo, quando se relaciona a um verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Assim, no fragmento do debate, ela funciona como um advérbio. É só ver a que ela está se relacionando. Então, vamos lá. A palavrinha tarde está se relacionando a qual palavra lá? Ela está se relacionando a... O que é tarde? A fase, né? Não é a fase que é muito tarde, gente, na frase? A fase é muito tarde. O que é tarde? Aí é a fase. Então, ela na frase, ela funciona como um adjetivo aí dessa palavrinha fase. Então, muito tarde poderia ser substituído, por exemplo, pelo termo tardia. Então, poderia ficar lá assim, que você pode acabar procurando numa fase tardia. Então, muito tarde eu posso substituir pela palavra tardia. Não é? Muito importante eu não posso substituir por importantíssimo. Não é mesmo? Então, a resposta aí é que ela funciona como um adjetivo que dá qualidade para a palavra fase, né? E muito tarde pode ser substituído por tardio, ok? Depois de realizar as atividades, é possível concluir que adjetivos e advérbios são elementos modificadores, ou seja, que atribuem os adjetivos efeitos de sentido aos substantivos e os advérbios atribuem efeitos de sentido a verbos, adjetivos ou outros advérbios. Né? Na frase, o advérbio se relaciona com 3, com o verbo, advérbio e adjetivo. E o adjetivo se relaciona só com o substantivo. Combinado? Então, na página 59 aí, nós temos os verbos de sende. Muito tranquilo e simples da gente entender. Ok? Vamos lá, então. Vamos rever uma das frases dita por Oswaldo Martins no debate que você assistiu. A maior parte dos homens nem quer conversar sobre isso com quem quer que seja. Observe que o fragmento selecionado é a fala direta do Oswaldo Martins, está entre aspas. Então, é uma fala direta desse Oswaldo. Se você tivesse de relatar para alguém o que foi dito, de que forma você faria? Aí está pedindo para escrever de 3 formas diferentes. Vamos falar uma, tá? Para vocês terem uma noção. A maior parte dos homens nem quer conversar sobre isso com quem quer que seja. Eu falaria assim, por exemplo, que isso é uma fala direta dele. Se fosse eu dizendo o que ele falou, falaria assim: disse Oswaldo Martins que a maior parte dos homens nem sequer
nem quer conversar sobre isso com quem quer que seja. Eu estou dizendo que ele disse. Disse Oswaldo Martins. Então, quando eu uso verbos aí para introduzir a fala de alguém, quando eu uso verbos para dizer o que alguém disse, tipo, Oswaldo Martins afirmou que a maior parte dos homens nem quer conversar sobre o que quer que seja. Ou no final eu posso colocar também, a maior parte dos homens nem quer conversar sobre isso com quem quer que seja, explicou Oswaldo Martins. Então, os verbos afirmou, disse ou explicou são os verbos que foram utilizados. É o que pergunta na 2. Quais foram os verbos que você utilizou para introduzir a fala de Oswaldo Martins? Então, nós utilizamos os verbos disse, os verbos afirmou, os verbos explicou, o verbo explicou, né? Isso é que é os verbos de sende. Pega o marca-texto e grifem esse quadrinho aí para mim. Os verbos utilizados para introduzir ou reproduzir a fala de alguém ou um diálogo, tanto no discurso oral ou escrito, são chamados verbos de sende. Em um texto, eles nos auxiliam a reproduzir as falas e também os pensamentos dos interlocutores, construindo um sentido específico. Por exemplo, dizer é diferente de sussurrar. Ok? Lembra quando nós falamos dos sinais de pontuação, do travessão? Ele é usado sempre quando temos um discurso direto, não é? Quando temos a fala direta de alguém. Os verbos que acompanham as falas diretas ou indiretas são chamados de verbos, as falas indiretas, né? São os chamados verbos de sende. Então, ele disse que, ele explicou que. Você não está reproduzindo a fala da pessoa. Você está usando um verbo para dizer que alguém disse alguma coisa. Esses são denominados verbos de sende. Ok? Pessoal, então, para a aula que vem, para casa aí seria a página 60 e 61. Resolvam as questões, tá? Qualquer dúvida, me chamem lá no privado que eu oriento. Dúvida com relação à estrutura das questões e tudo mais. Mas aí vocês voltem e pesquisem tudo. Então, se tiver com alguma dúvida, volta e pesquisa, porque essa é a função dos exercícios, fazer com que vocês voltem no conteúdo. Tá bem?